Olá, meus irmãos. Nosso evangelho de hoje vai tratar do capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. É quando Jesus, no Monte das Oliveiras, falando sobre o Sermão do Monte, ele vai começar a tratar das aflições. E ele trata as aflições como bem-aventuranças, o que para nós, muitas vezes, um pouco difícil de entender se nós não calibrarmos o nosso olhar, né? Então, antes disso, convido a todos para uma breve oração, uma breve reflexão, uma breve concentração, para que a gente inicie esse pequeno estudo. Então, se estamos nos vendo, né, mesmo que pelo celular, é sinal que estamos vivos. E se estamos vivos, agradeçamos ao Pai o propósito de continuarmos vivos, para que a gente consiga cumprir com êxito a nossa missão. E a gente tem certeza que essa missão será cumprida se nós levarmos conosco o Evangelho de Jesus e se tivermos dentro dos nossos planos inserido Jesus, inserido a Deus dentro dos nossos propósitos. Então, queira Deus que todos tenhamos êxito nessa caminhada. O capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nesse item 25, ele vai falar sobre a melancolia. Então, a melancolia é aquele estado que todos nós já devemos ter passado, aquela tristeza que a gente não sabe de onde vem, aquele momento onde as nossas forças mentais elas se apequenam, as nossas forças corporais elas também diminuem, nós começamos a não enxergar sentido ou temos dificuldades em enxergar êxito e, sobretudo, enxergar ânimo na nossa caminhada. Então, essa melancolia, ela não tem exatamente uma causa bastante específica, senão nós combateríamos essa causa. Ela tem uma causa que vem do nosso interior, uma causa que vem de dentro de nós, uma causa que não se manifesta de uma hora para outra. Ela começa a se encostar em nós, a ser nossa companheira, e em determinado momento a gente não sabe o que aconteceu, mas o nosso estado de espírito perde todo o vigor. Como nós precisamos desse vigor para prosseguirmos, como nós precisamos desse vigor para darmos os nossos passos, para a gente ter vitalidade, que é fundamental na nossa caminhada, nós perdemos as forças e a consequência maior disso é que na prevalecência dessa melancolia vai se encostar em nós, vai se aproximar de nós sintomas de depressão. Essa depressão pode ser passageira, mas ela também pode se instalar e ser uma coisa mais companheira, muitas vezes, da nossa vida toda. Então, o que é importante quando a gente fala da melancolia? A melancolia é a ausência da vitalidade. E nós precisamos dessa vitalidade para a gente continuar a caminhar, e a melancolia ela nos apequena diante disso tudo. Mas o contrário da melancolia, que é a vitalidade, que é essencial para a nossa felicidade, essa felicidade vai aniquilar e vai combater a melancolia de uma forma fulminante, de uma forma íntegra. Só que nós não temos, muitas vezes, os caminhos corretos e não sabemos como alcançar essa felicidade para combater a melancolia, porque o que temos agora é a melancolia. Então, o que é importante nesse processo? A gente conseguir graduar primeiro o que é felicidade,
para depois entender se essa melancolia é forte o suficiente para nos derrubar diante do que entendemos como felicidade. Então, se a nossa felicidade é frágil, a melancolia encontra poucos adversários para se instalar. Se a nossa felicidade ela é baseada em conceitos fortes, conceitos que vão perdurar, a melancolia precisa ter muita força para nos derrubar. Então, primeiro a gente precisa mexer no conceito de felicidade e aí ver se a melancolia é forte o suficiente para se instalar em nós. O que acontece com muitas pessoas, com muitos de nós, muitos dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Nós colocamos a nossa felicidade em potes, em cestos, muito vulneráveis. Sobretudo aqueles que têm como pano de fundo as coisas que são passageiras e materiais. Nós nos distraímos com as coisas materiais, nós nos distraímos com as coisas passageiras. Então, se a nossa felicidade depende de coisas muito fúteis, a melancolia se instala com muita facilidade, porque quando essas coisas passam a não responder mais às nossas necessidades, a melancolia ela vem preencher esse vazio. E quando é que uma coisa passa a não preencher mais as minhas necessidades? Quando ela não responde ao meu interior, ao meu espírito. Se o dinheiro fosse fundamental para a minha felicidade, se as coisas materiais fossem fundamentais, e muitas vezes coisas que não são materiais, mas também nos prejudicam, como o sentimento de poder, o sentimento que nos aproxima da sensualidade, do poder, da lascividade, e da conquista e do reconhecimento dos outros pelas coisas que fazemos. Então, se a minha felicidade está baseada em coisas tão fúteis, nós fazemos com que a melancolia se instale de forma muito... Porque essas coisas passam a não responder às nossas ansiedades. Você olha, a família real britânica, eles têm muito poder, eles têm muito dinheiro, eles têm muita riqueza, eles têm tudo que uma pessoa pode desejar no campo material. E é uma família absolutamente, profundamente infeliz. Assistam esses documentários da princesa Diana, da rainha, do rei. Vocês vão ver que o que falta naquela família é uma aproximação com Deus. Se todos tiverem uma aproximação com Deus, com o que de fato é sagrado, as questões materiais não seriam tão importantes, a melancolia não se instalaria. Então nós precisamos nos aproximar de Deus, nos aproximar das questões importantes para o nosso espírito, aquelas que nós levamos quando desencarnamos. A proximidade de Deus, isso nos traz uma tranquilidade, isso nos traz uma paz. Diante dessa paz, a ausência do dinheiro, a ausência de um bem material, a ausência de um sentimento que eu gostaria de ter, ele não é o suficiente, porque essa paz reina no meu peito, essa paz reina no meu coração. Então, meus irmãos, vamos graduar o nosso olhar para entender de onde está de fato os grandes recursos da felicidade. Nós vamos nos fortalecer interiormente e a melancolia vai ter muita resistência de se aproximar de nós. É isso daí, espero que tenham gostado, tenham entendido, fiquem todos com Deus.